turma! Hoje eu tô no terceiro episódio aqui e trouxe um convidado especial pra vocês, que vai trazer muita reflexão de vida, uma trajetória surpreendente, então fica até o final e já deixa seus comentários aqui pra eu saber a sua história, sua trajetória, que também é muito importante. Eu tô com ele, que começou desde baixo, que abriu um dos maiores restaurantes aqui de Joinville e traz as melhores, olha, falar pra vocês, uma das melhores costelas aqui de Joinville. Eu tô com ele. Gui, muito prazer. Esse é o Gui, mestre. Como é que tu tá? Tamo tudo certo. Aí só alegria, felicidade, fazendo o que a gente ama, que é o mais importante. Coisa boa. E Gui, me conta um pouquinho da tua trajetória, conta um pouquinho pra turma. O que é o Gui hoje e o que é o Gui lá atrás que começou? Então, eu sou natural primeiro de Araquari, uma cidade vizinha aqui de Joinville, né? Fui nascido no Hospital Senhor Bom Jesus de Araquari. Então, há 38 anos atrás, então hoje tenho 38 anos. Cara, a gastronomia veio na minha vida através do meu avô, então meu avô sempre foi uma inspiração. Ele trabalhou de cozinheiro em alguns lugares e tal, mas sempre foi uma pessoa que sempre foi muito apaixonada por gastronomia. Então, desde muito cedo, a minha mãe conta que eu tinha minha faquinha de ir aos domingos lá fazer churrasco com meu avô, porque eu fazia os cortes da carne com ele, às vezes eu espetava o coraçãozinho, né? Então, meus avós tinham uma mercearia lá na cidade, em Araquari. Então, aos domingos, nossas famílias se reuniam para fazer churrasco. E eu, aos domingos, estava lá desde muito cedo, desde, 7, 8 anos, minha mãe conta, que eu sempre estava com ele fazendo churrasco. Então, aí surgiu uma paixão, que hoje é a paixão da minha vida, que é a gastronomia. Uma delas, né, primeiramente a minha esposa, minhas filhas, né, e a gastronomia, né, que é algo que realmente hoje eu digo que eu me realizei na minha profissão, porque eu pude fazer realmente o que eu gosto de fazer, que é cozinhar, que é entregar a gastronomia, que é fazer o churrasco para as pessoas e poder mostrar o verdadeiro churrasco para a galera. Coisa boa, Gui. Vocês prestaram atenção, o Gui começou desde cedo, cara, incrível. Desde aos domingos tu já tava lá com o seu avô, esfetando o coração, fazendo carne, isso é muito massa. E Gui, quando tu começou a empreender, houve desafios de alguma coisa? Cara, empreender foi uma parada assim que, na verdade, tipo, nunca pensei nisso, né? Tipo, foi algo que foi sendo construído aos poucos. Eu trabalhei muitos anos na indústria, né? Trabalhei sempre na indústria da carne, então, assim, desde muito cedo eu joguei futebol profissional. Depois que eu parei de jogar, eu fui trabalhar na indústria, então trabalhei... Futebol? Joguei futebol profissional, joguei no Paraná, no Paraná Clube, depois fui para Paranavaí, então joguei um tempo em Paranavaí, fiquei um tempo lá, profissionalizei lá, joguei futebol profissional, daí machuquei e voltei de novo para minhas origens, que é a minha cidade, né? E daí ali eu decidi entrar, precisava trabalhar e eu decidi entrar na indústria, então entrei numa grande indústria, a cidade de Jaraguá do Sul, então eu ia todo dia de Araquari para Jaraguá. Todo dia? Todos os dias. Segunda a sábado, eu trabalhava todos os dias. Começava de madrugada, tipo, em saía de Araquari, 2 horas da manhã, para ir trabalhar lá em Jaraguá. Começava às 5 e pouco da manhã. E, cara, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria trabalhar em empresas grandes para poder crescer. Então, eu sempre trabalhei isso muito forte, que eu queria trabalhar numa grande indústria, que é onde eu teria mais oportunidade, né? Então, acabei formando uma carreira lá, fiquei na empresa chamada Seara, fiquei por 10 anos, então trabalhei lá, comecei no chão de fábrica, batendo caixa na área de congelamento, então o frango saía congelado, batia as caixas lá para mandar para exportação e tal, e comecei trabalhando lá, trabalhei na qualidade, trabalhei na produção, trabalhei depois como analista, supervisor e cheguei até gerente, né? No último ano na Lapa, aqui trabalhei uma época também, então assim, eu tive uma carreira na indústria e nunca pensei em empreender, na verdade, tipo... depois voltei para cá de novo para trabalhar numa outra indústria de alimentos também, depois numa outra indústria de carne, e aí se foram quase 15 anos trabalhando na indústria da carne. Então eu sou formado em administração com RH, tenho uma pós-graduação em engenharia de produção, né? E a gastronomia veio de uma paixão que é lá da infância, que é lá do meu avô, né? Que surgiu, e daí depois disso, quando isso aconteceu, como eu já trabalhava com carne, né? As pessoas falam muito sobre isso com a gente. Tá, mas como é que surgiu aí? Cara, a gente fez uma reunião de amigos e os meus amigos falaram, pô, tu sabe cortar carne, né? Tu sabe assar, ensina a gente a assar carne. Capaz. E daí a gente foi lá na casa de um dos amigos, eu peguei um pedaço a gente chama de uma barra de filé, de boi, e eu fui desmontar essa barra de filé e explicar para eles de onde saiu o prime rib, o short rib,
a bisteca fiorentina. Então foi ensinar para eles de onde saía. Esse, Gui, era o conhecimento que tu tinha de acordo com 15 anos na indústria. Isso, da indústria. Tipo, primeiro eu trabalhei na indústria do frango, né? Trabalhei com frango, depois trabalhei com suínos industrializados e por último eu trabalhei com bovinos. Então eu vim do conhecimento de bovinos nos últimos 5 anos, que eu ia lá para a indústria, eu era gerente já de produção, mas eu nunca fui o cara que ficava atrás da cadeira sentado. Eu sempre fui o cara que estava na linha de produção, que estava trabalhando com a galera, cortando a carne. Mesmo sendo gerente. Mesmo sendo gerente. Porque assim, eu falo para a galera, não queiram achar que a vida do empreendedor ou a vida do cara que é um gestor, ela é atrás de uma cadeira, porque ela não é. Que ponto? A vida do empreendedor, ela é, cara, indo lá, né, eu tenho certeza como tu faz, indo lá no barco, ver, por exemplo, o pescado que está chegando, se tem a qualidade que deve ter para tu poder utilizar. Então, a nossa vida é isso, é achar o melhor produto para poder entregar para as pessoas. Então, o gestor é a mesma coisa, para ele poder orientar alguém ou para ele poder falar para alguém como ele deve fazer uma tarefa, ele primeiro precisa saber executar a tarefa. Então, assim, não existe isso de que, é muito fácil, o cara tá lá sentado. Cara, pode ser que existem em alguns casos, mas não vão ser casos de sucesso. Sim. Né? O caso de sucesso vai ser o cara que conhece do negócio. Eu brinco, Gui, que a gente tem que ser trilingue. Os empreendedores têm que ser trilingue. Como assim? Estratégico, tático e operacional. A gente tem que saber fazer, a gente tem que saber fazer estratégia do negócio, porque, tem que mexer aquilo ali, tem que botar vídeo para rodar. Isso. E tem que lançar pessoas para cuidar daquilo ali, que é o tático. Isso é muito bom, Gui. Assim, essa foi uma visão que a gente sempre teve, assim, sabe, Vitor? Então, assim, para mim, eu era um gerente de produção, mas eu sempre estava na linha de produção com a galera, cortando. Claro, tive um gestor que me ajudou muito e me possibilitou isso também. Meu gestor falava, Guilherme, eu quero que às vezes tu esteja lá na linha de produção com a galera, entenda as dificuldades deles e tal. Então, meu gestor também me ajudava nisso, né? Então, eu acabei indo para a lida. E daí eu comecei também a aprender a cortar. E daí, eu fazia assim, sabia desossar uma coxa de animal, sabia desmanchar uma barra de filé para transformar o prime rib, o short rib, fazer os cortes especiais, que na época estavam em alta. Então, assim, chegou uma época, há uns 5 anos atrás, talvez, um pouquinho mais, que era, tava em alta a questão do churrasco gourmet. Porque, o churrasco, ele vem daquele negócio do churrasco do final de semana, do alcatra temperada, do contrafilé temperado, da bisteca temperada, e passa a ter o prime rib, que nada mais é do que uma bisteca. Só que o prime rib, ele é uma bisteca limpa, retirada o osso, retirada a membrana, retirada a cartilagem. É um outro corte? É um outro corte que ele é da mesma peça. Então, da onde eu tiro a bisteca ou a chuleta, é a mesma peça da onde eu tiro o prime rib. Só que o prime rib, ele é preparado. Ele tá mais limpo. Ele é melhor para tu assar. Então, assim, tu tá tu tá agregando valor a um produto, na verdade. Entendi. Tu pega um produto que valia, por exemplo, há um tempo atrás, uma chuleta tu comprava, sei lá, R$15. Hoje tu paga num prime rib R$ 89,90. Tu entende? Sim. Hoje, se tu for no mercado pedir uma bisteca ou uma chuleta, tu paga numa chuleta hoje, sei lá, talvez R$35, R$34, é o preço de uma chuleta hoje no mercado, enquanto um prime rib tu paga R$89, R$98, dependendo do nível. O mesmo corte de forma diferente. O mesmo corte, só que ele é feito de uma forma diferente. Qual que é a grande diferença? É que o prime rib, ele tira os excessos de ossos, tira as cartilagens, então tem uma perda maior. Sim. Então ele não tá limpo 100% quando ele é a chuleta. Tu entende que tem mais osso, tem mais membrana, então o prime rib ele é limpo completamente. Então ele é um corte mais nobre, mas é o mesmo corte da chuleta. Tira da mesma posição da barra de filé do animal. Isso aí, olha. Entendeu? Então assim, olhando essas coisas, os meus colegas pediram pra gente fazer Gui, faz um curso lá pra gente, ensinando a cortar e falando como é que faz tal, pra gente poder fazer nas nossas casas e ensinando a assar. Porque uma dificuldade, a chuleta, ela tem talvez 1 centímetro, meio centímetros de espessura. Enquanto o prime rib tem 10 centímetros. Tem 5 centímetros. É mais grosso. Sim. Então uma coisa é tu assar uma carne com 5 centímetros. Outra coisa é tu assar uma carne com meio centímetro, extremamente fina. É mais rápido para É mais rápido e a técnica é diferente. Sim. Porque se eu tiver uma carne fininha, eu só vou dar 2 tombos na churrasqueira, vou servir e tá tudo certo. Agora, se eu tiver uma carne com 2 dedos de altura,
cara, a técnica é completamente diferente. Eu vou ter que fazer cocção, eu vou ter que descansar essa carne, eu vou ter uma série de coisas que eu vou ter que fazer para achar o ponto ideal para poder servir. Então essa era uma dificuldade dos meus amigos. Então eles queriam que eu falasse sobre isso para eles. E daí fizemos uma reunião de amigos. Eu acho que na época estávamos em 4 ou 5 pessoas. Eu peguei uma barra lá, cortei e tal, assamos. O que sobrou a gente sorteou para um, para outro, para levar para casa. Eu sei que foi muito legal. Cara, e um dos amigos se chamaram para fazer esse Prime Rib para eles, montar um negócio para eles ensinar eles a fazer. E daí tinha um outro amigo meu que era um Matusa, que é ele é dentista, um cara, super amigo também. E ele falou, eu quero levar, vamos fazer isso aí lá no meu motoclube também? Daí a gente participa de um motoclube, vamos fazer esse teu curso lá pra galera, umas 30, 40 pessoas. Daí eu falei, tá, vamos fazer. Não, mas então tu cobra um valor, tal. Daí comecei a cobrar pra fazer isso. Daí fui lá fazer nesse motoclube. Que daí eu fui pra daí de lá já gerou conexões com outras pessoas. Não, vamos fazer lá na minha casa, não sei o quê. E daí eu comecei a fazer eventos. Daí é onde eu criei a marca Mestieri. Olha só. Então, assim, cara, foi um lobby assim que eu não esperava, sabe? Porque a gente tava fazendo algo pros amigos e de repente eu me vi fazendo algo o amigo do amigo e daí tava cobrando já por algo que eu amava fazer, que era cortar carne e fazer churrasco. Foi algo natural. Natural. Não foi algo que eu planejei, que eu quis fazer, não. Eu quis viver disso um dia. Não, eu nunca quis viver disso um dia. Não imaginei que fosse possível viver na gastronomia ou viver de um sonho, que é o sonho de trabalhar com gastronomia. E do nada isso começou a fluir. E daí as pessoas começaram a me chamar. E daí eu fui fazer um evento. Quando a gente começa no churrasco, é muito comum tu trabalhar de voluntário para as pessoas. Ou seja, tu vai lá trabalhar de graça. É isso que acontece. E daí tinha um evento chamado Circuito Patagônia, ali em Florianópolis. Circuito da Cerveja Patagônia. Não sei se tu conhece a cerveja. Eu já ouvi a cerveja Patagônia, mas o circuito... Então, a cerveja Patagônia, ela desenvolveu, acho que foi 2000 e... não vou me recordar agora a data, mas enfim. Eles fizeram um circuito que foram em algumas cidades fazer churrasco com cerveja. Então, fizeram alguns eventos de churrasco com cerveja. E teve um evento em Floripa, que eu fui trabalhar de voluntário. Paguei para estar lá trabalhando. Paguei para trabalhar, literalmente. Pagou para trabalhar? Paguei para trabalhar. E fui lá para trabalhar de voluntário. Cheguei lá, trabalhar de voluntário e tal. E, fiz um negócio aqui, um negócio ali. E o cara viu que eu sabia cortar carne. Porque eu já trabalhava com carne. E o cara, o cara já olhou pra mim e falou, tu sabe cortar, tu trabalha com carne e tal. Comecei a conversar com ele. Ele falou, teve um cara que é um churrasqueiro que não veio hoje, deu um problema e tal. Tu assume uma estação de trabalho pra mim, como responsável pela estação e tal. Eu falei, claro, baita oportunidade, né? Vou abraçar. Abracei, fiz a estação. Só o que acontece? Aquele dia tinha chovido muito, cara. Tava muita chuva em Floripa. E tava tudo meio que alagado, assim. Alagado não, mas tinha muita lama, sabe? Sim. Então a galera do evento tava trabalhando um monte, assim, trabalhando ferrado, assim, pra poder entregar um evento bacana, assim. E eu percebi aquilo e falei pra galera que tava trabalhando, os cinegrafistas, a galera que tava trabalhando no próprio evento, falei, cara, vocês estão trabalhando aí, mas quando vocês puderem, eu vou deixar um choripã, aquele sanduíche argentino, que é com linguicinha defumada e molho chimichurri. Eu vou deixar uns sanduíches aqui em cima da bancada. Quando vocês passarem por aqui, se vocês estiverem com fome, podem pegar aqui, fiquem à vontade, comam aqui e tal, não sei o quê. Mas, cara, isso é algo natural, né? Quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe o quanto eu me preocupo com as pessoas que estão trabalhando comigo. Ou com as pessoas que estão trabalhando. Olha só. Porque, até às vezes a gente vai fazer evento, Vitória, é muito engraçado porque as pessoas querem, pra galera do staff, servir alguma outra coisa. Os convidados comem, por exemplo... os convidados comem caviar ou comem salmão e o staff come um resto que sobrou ali. Cara, isso eu também não concordo. Cara, isso acontece muito, tá? É muito comum isso acontecer. E, cara, eu não aceito. Eu falo, não, cara, a minha galera que trabalha comigo vai comer a mesma coisa que eu vou servir pra todo mundo. Então, assim, se a galera que tá no evento vai comer churrasco, a galera que tá trabalhando comigo também vai comer churrasco. Então, assim, sempre foi algo que... E daí, nesse evento, eu fiz isso, deixei ali... E a galera continuou. E ali onde era a minha bancada de trabalho se tornou o ponto que a galera que estava trabalhando começou a parar para conversar. Eles ficavam ali conversando, trocando ideia, conversando comigo e tal. O filmmaker, o pessoal da gravação, todo mundo parava por ali. O que aconteceu? Encerramos o evento, foi um sucesso, foi um evento, um evento muito bacana, assim. E quando acabou o evento, na segunda-feira saiu o vídeo oficial. Quando sai o vídeo oficial, quem é que sai no vídeo oficial do Circuito Patagônia? Quem? Eu.
Rapaz, cara, eu não esperava, assim, do nada, sai o vídeo oficial do Circuito Patagônia, e daí tô eu lá marcado, tipo, como eu tomando uma água na grelha, assim, depois eu vou te mandar o vídeo e a foto, depois eu até posso mandar pra passar aqui pra galera ver. Tô eu lá na grelha e passando o vídeo, cara, oficial do Circuito Patagônia. Nível mundial, isso aí. Nível mundial, assim, nível América, vamos botar América do Sul, assim, nível América do Sul. Cara, vídeo mais de 2 milhões de views no Instagram, tipo, gigantesco, e a gente lá. E daí ali começou o negócio de, tipo, as pessoas me chamarem pra fazer churrasco, e daí com mais intensidade. Daí eu comecei a fazer os festivais, fiz festival em Balneário Camboriú, Itajaí, Foz do Iguaçu, São Paulo, daí comecei a fazer festival de churrasco. E daí comecei a viajar muito, a ter uma demanda muito grande de trabalho que envolve churrasco, né? Daí comecei a atender várias pessoas e quando eu vi, cara, eu tava na gastronomia de uma forma muito grande, tanto que eu deixava de fazer muita coisa porque eu tinha o meu trabalho fixo, que eu trabalhava numa empresa. Ah, tu ainda trabalhava? Eu ainda trabalhava na empresa, eu era gerente industrial da fábrica. Só que a fábrica trabalhava de segunda a sexta normal e sábado e domingo tinha as demandas, que às vezes trabalhava, às vezes não, mas eu era gerente industrial, então tinha demanda muito grande de trabalho. Então eu fazia os meus vídeos, daí tem um primo meu que foi o cara que fez a minha marca, ele que me incentivou para entrar na internet, por exemplo, porque eu não acreditava muito na internet. Então tem um primo meu que foi ele que desenvolveu a marca Mestieri, o cutelo, que é até o meu símbolo aqui, o cutelo e a faca. O cutelo é a faca? Esse aqui é um cutelozinho. Ah, é o nome da faca? Esse é um tipo de faca, né? Um cutelo que usa para quebrar osso. Então, quebrar osso, né, da parte do corte. Então, assim, ele é um símbolo hoje da minha marca. E, cara, ele que desenvolveu tudo isso, sabe? Tipo, me ajudou, fez eu enxergar, começou a gravar meus vídeos pra mim. Tipo, eu tenho um negócio que agora a gente parou, mas é a Dica Mestieri. Daí fala de uma dica e tal, de churrasco. Então é algo muito legal, muito interessante. E ele surgiu assim, entendeu? Daí depois de tudo isso, daí surgiu uma necessidade na empresa que eu trabalhava, mudou um pouco a gestão. E eu acabei não me adequando a essa alteração e tive que sair da empresa. Fui convidado a me retirar. A verdade é essa. Então, fui convidado a me retirar da empresa. E daí, cara, eu comecei a trabalhar em evento. Achei que ia dar pra viver de evento. Não foi tu que pediu a... Não. Eu acho que eu não teria coragem, Vitor. Sério? Eu acho que eu não teria coragem de pedir. Hoje eu agradeço, né, a essa empresa por ter me demitido, né, basicamente. Mas, cara, eu não teria coragem, eu acho, de sair para empreender. Entendeu? Eu acho que eu não teria. Então, foi Deus que botou, né, uma mão sobre a cabeça. Pois é, era isso que eu ia te perguntar, Gui. Todos os pontos que tu falou ali, ó, desde quando tu foi convidado para ir, tu foi trabalhar lá na Patagônia e tudo muito mais, te gravaram e tu conseguiu... Ah, desde aquele evento que tu foi lá no... Como é que era o nome do clube? Ah, no clube de motoqueiro. No clube, motoclube. Motoclube. Desde quando tu foi convidado ali, tu considera isso como milagre ou como decisão mesmo? Cara, eu acho que isso é uma... Eu acredito muito em Deus, sabe, Vitor? Eu acho que Deus, quando ele põe a mão assim e diz que as coisas vão dar certo, as coisas fluem naturalmente, sabe? As coisas começam a fluir. Eu acredito muito nisso, assim. E eu acho que Deus botou a mão assim e disse, vai que o filho é teu, mais ou menos vai assim. Vai que o filho é teu. Então, assim, eu acho que aconteceu muito isso na minha vida, sabe? E, tipo, eu estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Então, assim, eu falo muito para as pessoas, façam a coisa certa, porque Deus vai retribuir, Deus vai te dar em dobro um dia. Então, eu falo muito sobre isso, sabe? De que, tipo, eu acredito muito nisso. De que quando eu faço as coisas certas e desejo bem para a galera, de forma geral, as coisas acontecem naturalmente, sabe? Acredito, cara, que massa. Muito nisso. Aprendizado, olha... Mesmo. Vocês estão prestando atenção, né? Não, isso aqui tá incrível. Mas continua aqui. E daí assim, né, Vitor, como a gente tava falando, daí como é que surgiu? Daí saiu, né, da empresa e eu decidi viver da gastronomia, mas com eventos, né? Só que o que acontece? Algumas épocas do ano é muito bom para evento, né? Chega ali outubro, novembro, dezembro, cara, é maravilhoso. Tem evento todo dia, se tu quiser trabalhar. Porque as empresas fazem muito evento, de forma geral a galera já tá entrando no ritmo de festa pro final do ano. Então assim, ó, cara, maio, junho e julho é bom, daí agosto, setembro dá uma caída de evento, e outubro, novembro e dezembro é maravilhoso. Dezembro, cara, pra ter ideia, dezembro, eu hoje não tenho mais data de dezembro no final de semana. Hoje eu não tenho mais. Já tá tudo, rapaz. Já tá tudo, as empresas que a gente já tem. Quantos meses até lá? Hoje mês? 5? 5. Cara, falta
Muita Falta 8 meses, basicamente, né? Pra gente chegar. Mas só que, o que acontece? As empresas que fazem evento com a gente, quando acaba o evento, ela já deixa marcado pro próximo ano. Porque eles não querem perder a nossa data. Então, hoje tem empresas que eu atendo há mais de 5 anos. Que fazem 5 anos que a gente atende a mesma empresa. E todo ano a gente faz algo diferente. Então, assim, o que acontece? A gente olhou essa sazonalidade. Então, tinha meses que eu não tinha muito o que fazer. Então, eu ficava em casa, cara, eu falava pra minha esposa, não é possível, cara, eu preciso arrumar alguma coisa pra fazer. Porque, tô aqui um vadio o dia inteiro em casa, sem fazer nada, não sei o quê. Nos meses de baixa. Mas só que não é que eu ficava sem fazer nada, cara. Final de semana eu sempre tive trabalho. Só que durante a semana, segunda a sexta, eu não tinha muita coisa pra fazer. Eu gravava mais conteúdo. O meu Instagram era muito mais... movimentava muito mais. Mas chegou uma determinada época que eu tava de saco cheio. Eu já não tinha mais saco, sabe? Não queria mais. E daí surgiu a ideia, através da minha esposa, da gente abrir um restaurante. Minha esposa é nutricionista, né? Então, ela tinha muito conhecimento sobre isso também. E daí ela falou, vamos abrir um restaurante então. Só que ela falou o seguinte, eu abro um restaurante, mas a primeira coisa que a gente vai seguir no restaurante é que dentro do restaurante que eu vou ter, né, não pode ter nada que não seja natural. Perfeito. Então, assim, ela não queria ter um restaurante que tivesse uma pegada industrial, usasse produtos prontos. Ela queria tudo, por exemplo, molho. Hoje, o molho que a gente serve no restaurante, todos os molhos são produzidos lá. Na hora? Na hora. Molho de tomate, molho branco, molho de carne, molho madeira. Todos os molhos que a gente faz lá. Leva muito mais tempo. Um molho de tomate leva, horas para fazer. Então, a gente começa um dia antes a fazer o molho de tomate. Por exemplo, o nosso molho de tomate, a gente defuma o tomate primeiro. O tomate passa por um processo de defumação no pit smoker. Caraca. Depois disso, ele vai ferver. Daí ferve com algumas especiarias e algumas, talo de salsão, cebola, manjericão. Ele ferve com algumas coisas. E depois a gente tritura. A gente só tritura. Eu não faço o processo real que deveria ser para o molho de tomate, que é tirar a pele, tirar a semente. O molho de tomate verdadeiro, tu tem que tirar a pele, tirar a semente. Tem todo um processo, sabe? Para tu fazer. O nosso molho de tomate é um molho de tomate mais rústico, digamos assim. Tem mais sabor, querendo ou não. Cara, tem mais sabor. Fica com cara de algo artesanal, porque ele tem tu consegue ver a sementinha. E puxa com a marca, né? Cara, conversa com a marca. Exatamente isso, conversa com a marca. Então, assim, a minha esposa botou essa questão. No começo eu fui até um pouco... Eu falo que boa parte da responsabilidade do restaurante ter dado certo é dela. Porque, cara, ela que insistiu em algumas coisas. Eu teria feito talvez diferente. Talvez não teria dado certo. Porque eu teria feito, por exemplo, um restaurante, beleza, mas eu teria usado produtos industriais. Porque eu vim da indústria. Tu entende? Eu trabalhei a vida inteira na indústria. Então, a indústria te dá muita produtividade, muita agilidade nas coisas. Então, assim, te faz entender muita coisa e tu consegue fazer as coisas muito mais rápidas. Só que não entrega a qualidade que hoje a gente tem. Hoje a qualidade que a gente tem, eu digo, tem muito o dedo da Tati, que é a minha esposa, que, ela insistiu nisso e foi algo que deu certo. Porque hoje tem gente que come no restaurante todos os dias e diz, cara, é maravilhoso, eu não enjoo de comer aqui e tal. Cara, porque... incrível. Eu fui lá, incrível, atendimento. Toda a comida ali é toda feita, é caseira. Isso, caseira, exatamente. Feita assim, como tá em casa. É essa a nossa ideia, assim, sabe? É uma dificuldade, porque hoje, cara, encontrar mão de obra não é um negócio fácil. Imagina. Né? Então, assim, e como a gastronomia pra gente é algo muito feito com carinho, sabe? De algo que realmente feito com o coração e tal. Eu tenho muito essa pegada, então é difícil achar pessoas que tenham essa mesma pegada que a gente. Então, assim, eu não vou botar um cara lá cozinhar no nosso restaurante que, não gosta de cozinhar. Que tá lá por estar, entendeu? Que tá lá pelo salário no final do mês. Cara, não. Eu prefiro eu ir lá pra cozinha e fazer as coisas. Ou hoje a gente tem o Lucas, que é o nosso braço direito, eu digo que hoje ele é o responsável pela cozinha, eu entro muito pouco dentro da cozinha. E ele é o cara responsável pelo sabor. Porque, cara, ele tá lá preocupado, ele experimenta, ele cuida. Então, assim, é isso, sabe? Hoje o restaurante é isso, né? E ele é um sucesso também, porque ele foi moldado a várias mãos. Né? Então, acho que é bem legal. Assim. Vocês perceberam, ele entendeu, ele gerou uma necessidade, ele estava parado.
Muita gente tá aí parado em casa e não tá fazendo nada. Ele tava parado em casa, mesmo tendo eventos, mesmo realizando as suas carnes com maior precisão e qualidade. No meio da semana ele identificou uma oportunidade de abrir um negócio. Porque ele tava parado, ele queria algo mais. Isso é muito forte aqui em empreendedores. Eu acho que a coragem de empreender é para poucos, sabe, Vitor? Assim, é um negócio, cara, é difícil sair da tua zona de conforto. Porque, cara, é muito mais confortável vou aproveitar a semana aqui, ficar em casa, jogar o futebol, entendeu? Cara, é muito fácil isso. Tipo, é muito difícil tu botar a cara lá, abrir um negócio, contratar, 15 pessoas para trabalhar e, tu sem saber que vai dar resultado. Exato. Porque, assim, nós ficamos um ano trabalhando sem entrar um tostão para dentro da nossa casa. A gente ficou um ano trabalhando sem ter resultado, basicamente. Um ano? Um ano, porque, cara, até tu criar clientela, até as pessoas conhecerem o teu negócio, até as pessoas te darem apesar de eu ser muito conhecido, né, na cidade de Joinville, na época já, eu ainda tinha dificuldade das pessoas irem até lá. Não é todo mundo. Joinville é muito grande, então o cara não vai sair daqui da Zona Sul para ir almoçar lá na Zona Norte, por exemplo. Então, cara, eu tinha dificuldade das pessoas irem até lá. Então, cara, no começo, no primeiro ano, assim, eu não tinha média. Tinha dia que dava 30, 40 almoços. Tinha dia que dava 60 almoços. Tinha dia que o teu restaurante comportava quantos? Hoje, até umas 250 pessoas por dia, assim. Dá mais ou menos quantos almoços? Hoje, perto dos 300 almoços. Comparado à época. Tipo assim, eu tinha um ponto de equilíbrio que era 150 almoços, era meu ponto de equilíbrio, mais ou menos, né? Uhum. E eu fazia 50, tu pensa. Eu tinha 100 almoço de prejuízo, praticamente. Então, assim, foi difícil. Cara, eu tive uma ajuda, uma coisa muito boa, que foi a própria associação, né? A gente está dentro da associação da ADE, então a gente teve algumas pessoas que nos ajudaram, estiveram com a gente, que é o pessoal da ADE, né? Foi super parceiro do nosso negócio. Então, hoje, é claro, o Majestoso também é o que é, devido a todo esse apoio que a associação nos deu quando a gente começou. Então, eu sou muito grato a isso, né? Eu falo sempre sobre... tão importante quanto tu ter sucesso é tu reconhecer as pessoas que te ajudaram a chegar até o sucesso. Porque ninguém chega ao sucesso sozinho, né? Ninguém chega, sabe? Muito valioso. Eu acho que ninguém consegue montar uma ideia de negócio ou elaborar um negócio sozinho. Eu acho que sempre tem muitas... Até pessoas, cara, eu vou te falar, a minha esposa, ela não gosta de aparecer, ela não gosta de estar à frente, só que sem ela o restaurante não estaria onde está. Porque ela faz uma parte muito importante do negócio, que é a parte administrativa, que eu sou um desastre. Eu não gosto. Cara, eu não sei nem quanto eu ganho, não tenho ideia. Ela que cuida de tudo isso. Se ela não tivesse esse cuidado, hoje a gente não estaria onde a gente está. Tu entende? Então, assim, é importante, e eu sempre soube disso. Uhum. Portanto que eu sempre me cerquei de pessoas que fazem algumas coisas melhores do que eu. Cara, eu sou muito bom para cozinhar, e eu tenho consciência disso, eu amo o que eu faço, e as pessoas, graças a Deus, gostam do que a gente faz. Então, assim, eu sempre soube disso, que eu sou bom para cozinhar e eu sou bom para executar. Eu sou muito bom de execução. Mas, para planejar, eu não sou bom. E eu não sou bom para administrar. Aí precisa ter uma ajuda ali. E daí a gente encontrou as pessoas certas que nos ajudaram nisso, né? A gente encontrou alguns parceiros no meio do caminho, a gente construiu algumas coisas para tornar esse negócio de controle menos dolorido, né? Então a gente foi encontrando parceiros e foi criando, né, o Majestoso, né? Uma coisa que a galera me pergunta, mas por que Majestoso? Pois é. Por que Majestoso? Cara, é muito engraçado, porque Majestoso o nome surgiu porque eu estava assistindo TV no dia que a gente estava escolhendo o nome do restaurante. Quem que vai sair? Cara, nós estávamos assistindo TV no dia que a gente estava pensando no nome e tal, daí estávamos falando, e daí a gente estava falando, fabuloso, não sei o que lá falando, daí veio na TV, São Paulo e Corinthians, jogo do Campeonato Brasileiro, não sei o que, clássico Majestoso. Eu falei, pronto. Aí, Majestoso, cara. Jogador de futebol. Majestoso, grandioso, um negócio grande, um negócio de, sabe, que remete a uma coisa elaborada, uma coisa diferente, sabe, majestoso. Surgiu. Daí eu falei, Majestoso, gostei. Daí falei pra minha esposa, eu também gostei.
Então, fechou. Começamos a procurar alguns nomes parecidos, daí fomos olhar no registro de marca para ver se tinha algum restaurante que já tinha esse nome, né? Porque é importante. Quando a gente for abrir um negócio, tão importante quanto tu criar um nome, é tu ver se esse nome já não existe. Né? Porque depois que tu abriu o negócio, fez o teu todo o marketing, fez todo o teu trabalho, daqui a pouco tu vai procurar no registro de marca e patente e tá lá no registro de patente, já tem esse nome. Daí tu faz o quê? Ele te coloca na justiça já. Então, daí não dá, entendeu? Então, assim, tem que procurar. Daí fomos procurar, daí não tinha, daí registramos a marca, fizemos um registro da marca e criamos o Majestoso, né? Hoje temos o Majestoso. Cara, incrível. Incrível. Vocês perceberam desde... Eu digo assim, ó, foi tudo natural, né, Gui? Pô, desde lá da indústria onde você veio, mas é muito interessante ver a tua vontade de sair da cadeira, que muita gente hoje senta na cadeira de gerente para ficar parado. Uhum. E muita gente quer ser empresário porque acha que não vai ter trabalho. Ah, eu vou ter uma empresa, vou ter meus funcionários lá, acabou, e eu vou ficar aqui na minha vida. Vou viajar lá para Hungria. Rapaz, tu vai ter que trabalhar dobrado. Até chegar na Hungria vai demorar, cara. É isso que eu digo, eu falo muito com a minha esposa e com algumas pessoas sobre isso, falando o como eu mudei depois que eu me tornei empresário. Por quê? A dor é diferente, Vitor. Tipo, a dor do funcionário, não que eu fosse um gerente ruim, mas hoje eu seria um gerente completamente diferente. Porque eu entendo algumas dores que na época eu não entendia. Na época de digamos assim, na época de CLT. Uhum. Que eu tinha carteira assinada. Então, assim, não que eu não me preocupasse com os desperdícios, não que eu não me preocupasse com algumas demandas que às vezes não chegam a tempo. Não isso. Mas, tipo, hoje, cara, a minha dor ia ser muito diferente. Eu ia incomodar muito mais. Eu ia incomodar o colaborador mais. Eu ia cobrar muito mais. Porque, cara, eu sei o quanto dói estar do outro lado. E eu sei o quanto dói empreender, o quanto dói chegar ao final de um mês e tu não tirar de prolabore o que tu paga de imposto, que já aconteceu comigo. Eu tirei menos dinheiro da minha empresa do que eu paguei de imposto. Então assim, ó, e para tu ver que às vezes isso não retorna para a comunidade, que isso não retorna para a galera como benefício, sabe? Tipo assim, beleza, eu até não me importo em pagar um valor alto, tal, de imposto, mas se tu visse esse dinheiro sendo aplicado da maneira correta. Não vamos entrar aqui em mérito de política, porque não é esse o nosso objetivo. Sim. Mas é triste, assim, tu ver isso, sabe? Então, não, assim, a dor é diferente. Tá complicado o sistema. Né? A dor é diferente. Então, assim, eu gostaria que todo mundo tivesse um dia a oportunidade de empreender, para sentir a dor que a gente hoje sente. Os desperdícios. Cara, às vezes, assim, cara, eu não consigo compreender. Por exemplo, eu vou cortar um pimentão, por exemplo. Pimentão colorido não é uma coisa muito barata. Pimentão colorido é um negócio que tem um valor agregado um pouquinho alto. Pô, o cara vai lá e corta um pedaço, o pimentão colorido hoje é 18, 20 reais o quilo, dependendo. Então assim, dependendo, mas é um valor razoavelmente alto. Não é, né, um absurdo, mas é um valor alto. O cara vai lá, tira uma ponta do pimentão e a beirada do pimentão ele joga toda fora. Como assim a beirada? Tem a ponta da verdinha? Isso, a ponta do verdinho ali, ele tira aquilo ali e joga fora. Ah, ele joga fora? Porque é difícil cortar ao redor. Entendeu? Vem cortar ao redor. Tipo, cara, sabe? É umas coisas, uns detalhezinhos que, tipo, aquilo ali podia ter sido usado. Se ele só tirar aquele talinho do meio, ele pode usar todo o resto. Sabe? Isso hoje me incomoda muito. O cara vai lá e tira um pedaço do brócolis e ele joga todo o talo e as folhas fora. Pô, o talo, a folha do brócolis, cara, se ela tiver uma cocção correta, ela é tão bom quanto o pedacinho do brócolis. Ela é tão gostosa e tão saborosa quanto o pedaço do brócolis. Então, assim, se ele fizer a cocção correta, ele não tem o mesmo tempo de cocção. O que é cocção? Cocção é o cozinhar. Ah, entendi. Entendeu? O cozinhar. Então, a gente vai cozir o alimento, por exemplo. Então, eu preciso cozinhar o brócolis diferente do talo. Do talo e da folha. Porque ela precisa mais cocção, mais tempo de cozimento, porque ela tem mais fibra. Então, ela vai ficar dura. Então eu tenho que fazer isso. Para eu poder ter um melhor aproveitamento daquele produto, eu preciso cozinhar aqui um tempo e a parte do brócolis, a parte central do brócolis, eu preciso cozinhar menos. Aquela arvorezinha? Isso, as arvorezinhas do brócolis precisa cozinhar menos, porque senão ela vai desmanchar. Rapaz, eu pra culinária, homem do céu. Entendeu? Então são muitos detalhes. E assim, a mesma coisa, imagina lá no peixe, que o cara vai lá tirar um filé.
E ele precisa tomar o cuidado para tirar o filé mais próximo possível. A caixa Ling, a gente tem que tirar de todas as caixas de diferentes peixes. Tem a sua... Pô, tem que bater... A de pescada Bembeca tem que bater 12 quilos. Uma caixa de 20 de peixe inteiro tem que bater 12. Ele perde. Se achar, cara, não dá. É tudo... E tu entrou num negócio bem legal, em detalhes. O que tu acha de detalhes, Gui? É necessário hoje, no meio do empresário, é necessário ficar de olho ligado nisso? Cara, eu acredito muito que o olho do dono engorda o boi. Então, assim, cara, não tem como, irmão. Tipo, não adianta. Se tu quer ter um negócio próspero e um negócio que ele caminhe, tu precisa estar próximo. Tu precisa estar próximo da galera. Tu precisa... Os nossos colaboradores, eles precisam entender que tu tá ali para ajudá-los e tu não tá ali só para apontar o dedo. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Eu acredito muito na gestão, por exemplo. Então, eu preciso ser exemplo para minha galera. Eu não posso chegar lá gritando dentro da cozinha. Cara, a galera fala, pô, mas cozinha não é aquele negócio igual é lá na TV, que os caras ficam berrando. Chefe, não sei o quê, não sei o quê. Ah, sim, chefe, não, chefe. Cara, não é isso, cara. Ninguém tolera mais isso, cara. Quem é que tolera uma pessoa te gritando no teu ouvido o tempo inteiro? Os tempos mudaram. Já foi assim um dia. E eu acho que assim já foi um dia. Foi? Eu acredito que foi. Eu não peguei isso, mas... Porque eu nunca permiti isso. Mas, cara, foi. Tem relatos de pessoas que falam que o cara chegava e dava tapa em cima da mesa e porrada e jogava coisa. Teve um colega meu que falou que tinha um chefe que jogava coisa nele. Tipo, jogava tomate, jogava coisa. Tipo, pô, isso aqui tá horrível, tal, não sei o quê. Então, assim, é falta de respeito. Mas, muita gente aceitou isso durante um tempo. Porque era a única opção que ele tinha. Hoje, cara, tu mandar um cara embora hoje e amanhã ele tá contratado na outra esquina. Isso é verdade. Tipo, se tu mandar ele embora hoje aqui, amanhã ele tá no teu concorrente fazendo o que tu fazia de melhor. Então, hoje, são outros tempos. A gente precisa cuidar. Eu acho que primeiro por respeito, eu acho que nem precisa isso. Eu digo pras pessoas assim, ó. Eu cuido das pessoas como eu gostaria que elas cuidassem de mim. Sabe? Tipo, cara, pô, eu te trato com educação, tu vai me tratar com educação. Não passagem bíblica? Cara, não tem como, irmão. Não tem como, entendeu? Forte. Sabe, assim, é um negócio muito forte, tipo, cara, é difícil empreender? Cara, mas, cara, é difícil para quem não tem entendimento. Se tu estudar um pouquinho e se tu entender a demanda do outro, cara, daí acaba sendo um pouquinho mais fácil. Menos difícil, digamos assim. Hoje tua visão comparada aos negócios mudaram muito? Mudaram muito. Tipo, hoje eu tenho uma visão mais estratégica de negócio, né? Antes eu tinha se eu olhar um ano atrás, eu tinha uma visão mais operacional, que era de estar na operação. Eu tinha uma necessidade de estar na operação. E eu acho que tu vai amadurecendo, tu vai entendendo que cada vez mais tu precisa estar no estratégico e menos no operacional. Tu precisa estar no operacional, não dá para sair, tá, Vitor? Eu acho que tu não consegue sair disso. Tu precisa estar no operacional, mas tu tem que estar menos tempo no operacional e mais tempo no estratégico. Tu vai, quando tu abre o negócio, vocês que vão um dia empreender, vocês vão entender isso que eu tô falando. Quando vocês abrirem o negócio, vocês vão abrir um negócio primeiro e vão ficar na operação, e daí vai ter um período, tu vai ficar, e tu vai naturalmente migrar pro estratégico. E tu vai ter as pessoas que vão operacionalizar para ti. Isso é algo natural. E falando em operacional, Gui, me tira um conselho que tu lembra hoje. Quando você tava lá Onde que tu trabalhou mesmo? Na Seara. Na Seara. Na Seara, o que tu leva de conselho que ainda tu tem de regimento que tu vê hoje? Cara, eu vou te falar uma coisa que um gestor meu falou quando eu tava começando a minha carreira. Ele falou para mim assim, Guilherme, duas coisas que vão determinar o sucesso profissional. Disciplina e exemplo. Cara, seja disciplinado e seja uma pessoa exemplar. Porque as pessoas vão te seguir. Mesmo se elas não quiserem, elas vão te seguir naturalmente. Então, assim, isso foi algo que eu levei pra minha vida, assim, ó, de toda a vida. E, tipo, cara, juro, é a mesma coisa, ó. Ai, vou te falar que, disciplina e exemplo, cara. Não tem, cara. Não adianta tu querer que o teu funcionário, ele seja um cara correto, se tu é um cara que vive passando a perna em todo mundo, irmão. Não vai acontecer, entendeu? O cara não vai ser, o cara vai passar a perna em ti também. Então as pessoas precisam entender que, cara, eles vão ser o que você for.
entendeu? Tipo, se tu for exemplo, eles vão ser exemplo. Que é como que eu posso dizer? A locomotiva de todo os trem que tá lá atrás. De toda a galera que tá lá, entendeu? E ter disciplina pra continuar, pra manter, pra, tipo, seguir em frente. Porque assim, cara, não é fácil, cara. Cara, muitas noites eu dormi no restaurante. Cara, muitas noites eu dormi no restaurante. A minha esposa sabe disso. Tipo, várias pessoas que estão perto de mim sabem. Por quê? A gente faz a nossa costela. A gente é muito conhecido, até tu comentou sobre a nossa costela. A gente é muito conhecido pela costela que a gente prepara toda sexta-feira lá no restaurante. Ano passado, em dezembro, a gente vendeu mais de 5 toneladas de costela. 5 toneladas? Toneladas de costela, de carne. Então, assim, é muita carne em um mês. É muita carne. Em carne pronta, carne preparada. Imagina quantos... A picanha não veio, a costela veio. Aí, ó. Cara, muito, irmão, assim, Só que pra chegar nesse nível, a gente teve que passar por muita coisa. Então, assim, quando eu comecei a costela, como é que surgiu a ideia de fazer a costela defumada? Cara, eu fiz um latão, eu não tinha dinheiro, eu vi a galera com pit smoker. O pit smoker é um defumador americano. É um defumador. Onde um carrinho? Tipo uma locomotiva. Ah, sim. Não sei se tu já viu lá no restaurante. Eu vi numa vez em um restaurante americano. Isso. Era tipo, tem porta? Isso, assim, né? tem porta, é grosso pra não sair tanto calor, daí tu passa a fumaça e essa fumaça é o que dá sabor na carne. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar o pit smoker, porque um pit smoker há 3 anos atrás já custava uns 30, 50 mil reais mais ou menos, um pit smoker. Caro. E eu tava começando o restaurante e não tinha dinheiro pra investir nisso. Meu investimento era pra outras coisas, tinha que comprar prato, talher, copo, cadeira, tipo toalha. Começou do zero? Do zero, entendeu? Eu tinha que comprar essas coisas. E não tinha dinheiro pra comprar o pit smoker. Então o que eu fiz? Eu fui num colega meu que era serralheiro e fiz um pit smoker de latão pra mim. Só que daí, em vez... Sabe latão? Aqueles latão. Eu fiz 4 latão daquele, como se fosse o pit smoker. Eu tinha na minha cabeça que eu precisava ter lenha e fumaça. Eu fiz uma chapa de metal e eu desenvolvi um pit smoker num latão. E daí a gente defumava no latão. Só que, cara, um processo que era para levar, tipo, num pit smoker levava talvez uma tarde para fazer, eu levava 2 dias para fazer nos meus latão. Porque vazava muita... muita fumaça, tinha que ficar mais tempo defumando e era muito volume. Então, assim, eu não defumava, tipo, 10 quilos. Eu fazia 100 e poucos quilos para sexta-feira. Então, cada batelada de latão dava para fazer 15 quilos. Então, eu fazia 10 vezes. Então, eu começava a defumar na quinta-feira, tipo, 10 horas da manhã. Não, tipo, 7 horas da manhã na quinta. E terminava na sexta-feira, 1 hora da manhã. E além da defumação, depois disso ela ia para a cocção, que é fazer o cozimento da carne no processo final. Daí é mais 10 horas até o outro dia de manhã. E eu tinha que controlar a temperatura. Então, eu tinha que ficar lá no restaurante controlando a temperatura da churrasqueira, do forno, olhando as coisas. E eu ficava, dormia um pouquinho, tinha um colchonetezinho lá, dormia um pouquinho no colchonetezinho lá. E assim foi, cara, e sabe? E tá aí. Hoje é um processo muito mais fácil. A gente criou um processo e tal, comprou o pit smoker já no ano retrasado. Então, pô, cara, é outra coisa, é outra vida, entendeu? Mas pra chegar onde a gente tá hoje, sexta-feira servindo 350 refeições lá na sexta, cara, teve muito suor aí, lágrima. Teve muito suor e lágrima. Que honra ouvir essa história, Gui. Pô, foi incrível. Vocês prestarem atenção desde lá de cedo, no chão de fábrica na Seara, trabalhando, querendo sair pra trabalhar. Foi convidado por um amigo, teve a oportunidade, agarrou com garra, com força e foi. E agora tá me contando a história que dormiu no restaurante. Vocês estão entendendo a força que um ser humano pode alcançar? Ainda mais que o Gui trouxe essa história incrível. Cara, incrível. E, Vitão, assim, tem umas histórias engraçadas, né? Quando a gente abriu, acho que até contei isso pra ti já, mas vamos falar porque a galera não sabe. Quando a gente abriu, teve uma vez que essa costela que a gente faz, ela vai cerveja. Tu falou, lembrei. No processo, né, dela. E a gente faz ela, defuma, bota numa GN, bota a cerveja e bota pra fazer cocção. E, cara, sobrou um dia de um evento, chopp. E, cara, eu falei, pô, tive a brilhante ideia, vou usar o chopp em vez de usar a cerveja. E daí eu botei o chopp na costela. Cara, quando a gente foi servir sexta-feira, comecei a abrir as costelas e tal, eu vi que tava com um cheiro diferente, assim, tá? Um odor diferente e tal. E a galera entrando no restaurante, já dava tipo 150, 200 refeições, já dava naquele tempo. Meu Deus, cara. Cara, quando começou a entrar gente, cara, e eu comecei a sentir o cheiro da carne, eu falei, cara, não é possível. A carne tava estragada.
Estragada não, ela tava azeda, porque ela azedou. Porque o chopp, ele é vivo, então ele entrou no processo de estragar, de azedar. E a costela, sorte, cara, Deus faz as coisas tão... Olha só, eu nunca me esqueço, eu chamei minha esposa, eu fui lá fora com ela, e eu falei, amor, não é possível. Tipo, cara, nosso sonho tá sendo construído, e tipo, pô, não é possível que eu fiz essa cagada, né? Tipo, inacreditável. Daí ela, não, fica tranquilo, tal, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir fazer alguma coisa, tal. Cara, daí eu lembrei que eu não tinha botado chopp em todas, porque só deu pra uma parte. Então metade, mais ou menos, talvez um pouco menos da metade, eu tinha feito com chopp e o resto eu tinha feito com cerveja. Daí eu pensei, não, mas espera aí, vou lá olhar pra ver as outras que eu fiz se não estão ok. Daí eu fui lá olhar, comecei a tirar do forno, comecei a abrir, daí só senti o cheiro assim, não, essas aqui estão ok. Cara, eu olhei, cara, Vitão, nós fizemos, eu acho que tinha feito 12 ou 15 GN de costela. Daquelas 6 estava estragada e tinha 7 ou 8 que tava ok. Tava boa. Daí separei, botei do lado, separei as que estavam ruins e tal, pra jogar fora, e as que estavam boas estavam lá. E separei, cara, e daí comecei a cortar. Daí tinha um menino que cortava e eu falei, não, peraí, eu vou lá pro corte. Cara, eu juro por Deus, eu pegava assim, cara, botava na tábua, eu tirava a costela, e eu cortava um pedacinho e servia as pessoas. Daí as pessoas vinham pra mim, dá mais um pedaço, eu cortava um pedacinho menor. E cara, eu fui. Eu cortava a carne e eu pedia pra Deus, Deus, me ajuda nesse momento, multiplica e faz com que essa carne dê até o final do almoço, cara. E juro, cara, por tudo que é mais sagrado, assim, ó, nós servimos costela até o último cliente. E cara, com metade do que eu tinha normalmente. Cara, não tem como não ser Deus, cara. Não tem como não ser Deus, entendeu? Então, assim, sabe como é as coisas? E, tipo, as coisas acontecem, a gente, às vezes, não quer... Às vezes a gente não quer entender. Às vezes a gente não quer entender. Mas tá ali a prova, entendeu? E daí as coisas deram certo, né? Fluíram. Nunca mais botei chopp na cerveja, né? Nunca mais botei chopp na costela e as coisas foram. Bom, assim. chopp, eu não sabia que o chopp era vivo. Depois que me falou que ela veio, cara, incrível. Eu pensei que ia até ficar melhor. Eu também, foi isso que eu pensei, vai ficar melhor, mas ele não é pasteurizado, né? A pasteurização que mata, né? O processo de micro-organismo, ele para de multiplicar, né? Então, pô, impressionante. E pra galera que tá lá em casa, dá o conselho que tu fala assim, cara, é pra todo mundo com sua trajetória e tudo muito mais, dá o conselho pra aquela câmera lá, que é a tua câmera de honra. Galera, assim, ó, um conselho pra quem quer empreender, tá? Pra quem quer ter um negócio. Primeiro, planejamento. Tá? Não existe um negócio sem um planejamento, né? Façam um planejamento, criação de marca, pensem sobre isso. E, cara, não achem que vocês vão conseguir montar um negócio e sentar numa cadeira e aproveitar o status de ter um negócio. Não é isso que acontece. A verdade é bem diferente. Quando tu abre um negócio, tu é o cozinheiro, tu é o cara da lavação, tu é o cara da limpeza, tu é o faz tudo. Depois as coisas vão crescendo, vão desenvolvendo e daí sim tu vai estar muito mais no estratégico do que no operacional. Se preparem para ser operacional para depois virar estratégico. Eu acho que isso é fundamental para quem quer empreender, para quem quer ter um negócio. Coisa boa, Gui. E para quem quiser te seguir, onde encontra, inclusive, fala um pouco do Majestoso ali, onde que vai, encontra. A gente hoje, né, a gente tem 2 negócios, né? A gente tem o Majestoso Cozinha e Eventos, que é um restaurante buffet, que a gente trabalha de segunda a sexta-feira, das 11h30 até as 2 da tarde, fica lá na rua Rui Barbosa, 925, dentro da Associação da Embraco. Então a gente está lá no atendimento segunda a sexta-feira. Estamos lançando essa semana também a noite das sopas, caldos, cremes e buffet de hambúrguer. Toda quarta noite estaremos abrindo a partir desta quarta agora. E, cara, é isso. O Majestoso, ele é um restaurante buffet. A gente atende também eventos empresariais, né, eventos corporativos. Em todo o Brasil, né? A gente tem uma outra marca chamada Mestieri Eventos, que daí sim é uma marca voltada exclusivamente para eventos, então eventos especiais, eventos de gastronomia, trabalho também como personal chef, a gente vai até as casas das pessoas cozinhar, transformar um momento de alimentação num momento de alegria, num momento de celebração. Eu sempre falo sobre isso, porque cozinhar eu acho que é uma conexão muito grande e eu acho que é um momento de oferecer para o outro o que a gente tem de melhor. Então, quando eu cozinho tem até aquele ditado lá que é... Como é que é o nome? Se tu fez com amor, alguma coisa assim, uma comida feita com amor é boa. Cara, eu falo sempre assim, ó,
eu falo muito para as pessoas que estão comigo, que quando a gente entra na cozinha, a gente tem que esquecer o mundo lá fora e se dedicar para fazer o que tu vai fazer com muito carinho e com muita paixão. Porque aí tu entrega um alimento que, cara, fica totalmente diferente. Então, assim, isso tem muito, assim, sabe? E é muito verdade. Quando eu cozinho, eu procuro estar em sintonia comigo para que eu possa entregar o melhor possível para quem nos contrata ou para quem procura os nossos serviços. E o teu arroba no Insta tem? @Gui Mestieri no Instagram e no TikTok também, Gui Mestieri. Esse, meus amigos, que honra, Gui. Foi um prazer. Show, irmão. Cara, incrível a trajetória. Passem, repassem isso daqui, porque ensinamentos como esse vale ouro. Muita gente está procurando dinheiro, mas o que vale é conhecimento. Isso aqui foi incrível. E para quem quiser seguir o Fala Turma é @falaturma.podcast e o meu é @VitorTeixeira2. Turma, um beijão no coração e um abraço. Fala, turma!